7 coisas que eu gostaria de saber quando eu comecei a pedalar com a bike gravel. Se você quer saber quais são essas coisas, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, como todo mundo sabe, eu venho praticando a modalidade de gravel há algum tempo, né? E infelizmente muita coisa eu aprendi errando. E o objetivo desse vídeo é te ajudar a acertar e não errar, né? E realmente poupar energia e principalmente dinheiro na hora de realizar o seu pedal, na hora de começar uma modalidade nova ou mesmo na hora de entrar no mundo da gravel, assim como eu entrei. Então essas são as 7 coisas importantes que você precisa saber sobre o universo da gravel em específico e talvez sobre o universo do ciclismo em geral também. Regular a pressão para os pneus faz toda a diferença e isso é um ponto importantíssimo, principalmente se falando de uma bike que é utilizado fora de estrada. Eu vim do mountain bike, né? Eu ainda pratico mountain bike, mas vim especificamente do mountain bike para a bike de estrada e depois para o gravel. Então acaba que eu tive a vivência dos 3 terrenos, né? Basicamente. E o pedal da gravel ele é muito importante que você tenha assim muito cuidado, principalmente com a pressão. Pneus mais largos comportam menos pressão de ar e isso faz com que ele fique mais confortável. Isso é um ponto muito importante. Então aqui é uma dica de ouro. Saber a regulagem correta dos seus pneus, né? Qual pressão você deve utilizar e saber que ela pode variar de terreno para terreno. Isso faz toda a diferença. O meu caso é o de usar, né, uma medida de pressão para cerca de 70 libras para utilização no asfalto. E quando eu vou para a terra, estrada de chão, eu uso cerca de 35 a 40 libras. E importante aqui um adendo no ponto número 1, mas é um adendo muito importante também. Se você puder, utilize o tubeless. Mas Cássio, o tubeless é caro. Galera, não é caro quando você pensa no conforto que ele vai te oferecer e também na sua segurança. Existem pneus aí que já são tubeless red, né, ou TL, para você poder utilizar na sua bicicleta que não vai gastar muito. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre pneus para bicicleta em breve e eu vou tocar nesse ponto. Pneu com tubeless deixa que você possa usar menos pressão, isso é um ponto importante, afinal de contas tem o líquido ali. E também a segurança, né? Ficar empenhado na beira de uma estrada à noite por um pneu furado pode ser muito perigoso. Muitos carros passando, até mesmo risco de assalto. Com o tubeless, nunca mais me incomodei com isso. Então, é algo que faz realmente bastante diferença e é muito importante. O ponto número 2 também está relacionado aos pneus, né? Mais do que saber a pressão correta e, claro, usar de tecnologias como o tubeless, é saber escolher o pneu correto. E aqui sim é muito importante, pois isso muda completamente a sua pilotagem. Numa bike para utilização de estrada e fora dela, né? Que é uma bike gravel, você vai ter pneus com mais cravos ou menos cravos, mais rolagem ou menos rolagem. Isso é muito importante entender. Pneus com mais cravos vão te gerar mais tração, são ideais para utilização principalmente fora de estrada e até mesmo se você faz aquelas trilhas leves, aquelas estradas de roça, aquelas estradas de interior. Se você já faz um pedal mais voltado no asfalto e pontualmente na estrada de chão e é aquela estrada de chão bem socada, que não é tão solta, aí convém até talvez ter pneus com cravos menores que ofereçam mais rolagem. Já utilizei pneus como o Continental Terra, que é um pneu com mais cravo, mais robusto, e atualmente tenho utilizado o Schwalbe, né, que é o que vem na Caloi Anitta, e ele é um pneu com mais rolagem, os cravos mais baixos e é um pneu com mais ênfase no giro, então um pneu um pouquinho mais performático. Existem aplicações individuais para cada pneu e isso é obrigação de um ciclista conhecer. Afinal de contas, se você não conhecer o pneu e não saber a regulagem de pressão e para que ele serve, você pode estar fazendo algo muito errado e claro, né, tá gerando aí mais arrasto e mais tração, né, gerando mais tração sem a necessidade e sofrendo mais para poder desenvolver o seu pedal. O ponto número 3 está relacionado a algo muito sensível para todos os ciclistas e quando eu falo sensível de verdade, pois é a altura do selim. É isso mesmo. Ficar com o selim na altura errada vai detonar o seu pedal, vai te incomodar muito e vai gerar muito desconforto. E quando você olha para uma bicicleta e lembra da dor, você não vai querer subir nela novamente. Por isso, muitas vezes o selim ele precisa de um pouco mais de cuidado para principalmente pedais de fora de estrada. E pode parecer estranho falar isso, mas faz todo sentido. Afinal de contas, você está num terreno que é mais íngreme, num terreno que é mais acidentado e pontualmente você vai pegar inclusive mais descidas, né, trechos mais inclinados. Por isso, você dar uma baixada no seu selim pode sim fazer bastante diferença. Afinal de contas, a sua posição numa bike gravel não é tão aerodinâmica quanto numa bike road, uma bike puramente de estrada. Então aqui a gente tem que ter um pouco do jogo de cintura de entender que para alguns tipos de pedais você pode sim baixar um pouco do seu selim. Claro que a dica aqui é marcar a altura correta, né? Então você vai ter uma base do que você sempre faz e aí, claro, você vai poder trabalhar com essa altura de acordo com a sua necessidade. Muda completamente uma pilotagem você ter 1 milímetro a menos no selim e isso eu posso falar com bastante efetividade para vocês. Afinal de contas, né?
A bike gravel tem uma característica de não ter suspensão, e isso faz com que um pouco do impacto seja sentido sim pelo nosso corpo, com mais ênfase do que uma mountain bike, por exemplo, e esse impacto pode ser, né, ao passar do tempo aí, incômodo, pode gerar bastante dores e o principal de tudo, né, pode te machucar. Por isso, tenha atenção nesse ponto, porque o selim realmente faz toda a diferença. Ponto número 4 também é um ponto sensível, também está relacionado ao ciclista, mas não é a questão do selim. Aqui é um ponto que é mais individual e, mais uma vez, também é muito particular. E claro, né, antes de falar esse ponto número 4, se você chegou até aqui, eu acredito que esse vídeo está valendo o seu like, é muito importante que você se inscreva aqui, deixe o seu like e compartilhe com mais gente, né, que precisa saber essas 7 coisas para você, né, pedalar sem dores e pedalar sem incômodos. Então o ponto número 4, sem mais enrolação, é ajustar o seu guidão, é isso mesmo. O seu guidão, ou o guidão da bike de gravel, ele tem uma particularidade, né? Ele é um pouco distinto da bike de estrada, devido à questão do chamado flare, né? Que é a abertura lateral que a gente tem. Muitas empresas gostam de ter flares mais abertos, existem flares mais médios e flares bem fechados. Eu particularmente, né, tenho o meu gosto, e isso é muito particular, como eu disse, né? Porém, eu gosto de ter ele levemente inclinado na parte interior, né, para dentro. Até eu já produzi um vídeo sobre onde eu falo um pouquinho disso, né, os STIs. E eu consigo, inclusive, né, devido ao GRX ser um STI mais alongado, encaixar muito bem as minhas mãos para poder descansar em cima da bike. E isso faz toda a diferença. Não precisa ser um guidão muito baixo, galera, não precisa ser nada muito agressivo, pois afinal de contas ela não é uma bike de estrada, que aí sim, né, vai performar muito mais, vai ser voltada muito mais para isso. E aqui a gente tem que entender que, teoricamente, os pedais de gravel são pedais longos, são pedais mais distantes, que pegam terrenos mais acidentados, não é o asfalto, né? Não é aquele tapete preto sempre. Então você precisa sim ter um pouquinho mais de conforto. Variar a sua pegada, né, usando a posição de drop, que é a posição inferior, usando a posição convencional e também usando a posição de descanso. O que isso faz, né, que deixe os seus membros superiores mais tranquilos, principalmente no pedal mais longo, né? Aquele pedal que vai exaurir um pouco mais, que é algo que eu tenho feito bastante. Então, pedais mais desafiadores no sentido de distância é algo que eu tenho visado. Se você não está acompanhando, né, nosso trabalho aí através do Instagram, por lá eu consigo mostrar um pouco mais do dia a dia, por lá eu consigo ser mais ágil no processo de produção de conteúdo. No Instagram é um outro tipo de material, e lá a gente mostra os treinos, né? Então eu falo muito isso, né? Esses dias a gente realizou aí um pedal de 140 km, foi realizado o Rafa 500, onde foram 500 km em uma única semana. Então diversas coisas nesse sentido. E aí sim, você precisa, né, se focar para aquilo que você realmente vai fazer. Se você está buscando uma bike gravel para realmente ter essa oportunidade, essa experiência dos longos, explorar terrenos fora de estrada, principalmente interiores, muito bom ter um guidão confortável. E aqui nesse ponto o guidão da Aranita me surpreendeu demais. É realmente um guidão que eu achei muito bom e ele me deixa, né, realmente bastante confortável, uma abertura boa. Inclusive eu já instalei bolsas de selim nele, então ele tem todo esse espaçamento que é necessário, o que me deixa bem confortável para pedais longos. E um ponto bônus aqui no número 4 que eu estou trazendo para vocês é manter os seus braços relaxados. Olhem só, a gente não tem suspensão na bike gravel, né, não é necessário. E para absorver algum impacto, alguma irregularidade do terreno, algum buraco, é importante deixar os seus braços mais soltos, que eles vão funcionar como uma forma de amortecer um pouco mais o impacto. Se você deixa o seu braço totalmente estendido, você tende a machucar as articulações. Então aqui é bacana trabalhar assim com um pouco mais de tranquilidade, manter a pegada firme, obviamente, né? Manter as mãos na posição correta, mas sempre trabalhar com o braço um pouco mais solto. Isso é muito bom. E de novo, né, pedais longos tendem a exaurir ao longo do dia e não somente naquela hora que você está fazendo. Então você tem que ter esse cuidado para, né, ter menos cansaço e menos fadiga muscular também. Ponto número 5 é muito importante, muita gente erra nessa escolha. Qual é o pedal ideal para bike gravel e qual é a sapatilha ideal? Muito comumente as sapatilhas de mountain bike são as mais utilizadas para bike gravel devido ao fato de serem com solado de borracha. E isso faz toda a diferença, né? Aqui a gente está falando de uma bike onde você vai descer, você vai empurrar diversas vezes, você vai até mesmo, né? Muita gente está usando a bike gravel para fazer cicloturismo, então você vai descer da bike e vai caminhar com ela. Então é importante contar com uma sapatilha que tenha cravos e tenha sola de borracha, diferente das sapatilhas de bike de estrada, né? Eu já, infelizmente, tive um pequeno acidente uma vez com a sapatilha de bike de estrada. A gente parou para tomar um café e na hora de ir até o banheiro, né, a sapatilha de estrada não tem borracha no solo, ela é muito lisa, né?
ela visa performance. E aí eu resbalei, né? Não cheguei a me machucar, mas foi algo bem cômico. Então aqui é importante sim contar com uma tecnologia que é mais próxima do mountain bike, né? Já existem sapatilhas focadas na bike gravel, que são os modelos da GRX da Shimano, por exemplo, né? Além disso, o Crank Brothers também desenvolve alguns modelos, né, de pedais. E existem sapatilhas como a Physique Terra também. Claro que eu, sinceramente, vou dizer para vocês que não tem grandes diferenças, né? É basicamente mais do mesmo, então não tem por que você fazer essa troca toda de equipamento. Você pode sim usar o seu clássico M520 lá, o Shimano, e a sua sapatilha de mountain bike, que é perfeito. Outro recurso que muita gente tem utilizado, e galera, aqui eu vou dizer para vocês uma coisa muito importante. Pode-se sim usar tênis para pedalar, não é um problema. Muita gente gosta, inclusive, de usar o tênis para o pedal, devido à questão do pedal flat, aquele pedal que é liso, que não tem a face com o clipe. Por que eu estou falando isso? Mais uma vez, a aplicação da bike gravel é muito ampla e muito distinta. Se imagine indo fazer um bikepacking, por exemplo. Você vai para o meio do mato acampar. E aí você leva o seu equipamento na sua bicicleta. E aí chega lá, você vai ter que tirar essa sapatilha para botar um tênis para poder caminhar. E aí você está usando o seu espaço. Caso você não tenha esse espaço, é interessante sim você estar com tênis e chegando lá você não precisa fazer essa substituição. Então não existe essa regra dura e fechada de que você tem que usar de tal forma. Inclusive, eu já conheci cicloviajantes que usavam sandália. E a sandália, nesse caso, segundo o que eles me disseram, era muito boa para pedais que eles faziam com dias de chuva, dias de sol. Então, muitas vezes eles estavam pedalando, vinha a chuva, molhava o pé e dali um pouco já secava de novo, porque a sandália é muito aberta, né? Então, assim, não existe regra pronta aqui. Você pode usar a sapatilha de mountain bike, mas também pode usar, né, o seu clássico e bom tênis, que vai atender muito bem. Uma coisa bem básica, mas talvez que faça toda a diferença, e é o ponto número 6 do nosso vídeo de hoje, é ter suportes, né, de garrafinha que sejam ideais para bikes de mountain bike ou bikes gravel. Muito cuidado com os suportes que são utilizados principalmente nas bikes de estrada. Eles não são tão firmes assim para questões de trepidação. Já aconteceu de colegas meus perderem garrafinhas de água durante o pedal. Isso significa um prejuízo financeiro e, mais do que isso, um prejuízo de saúde. Afinal de contas, ficar sem hidratação é muito ruim. Então invista sim em equipamentos bons que vão te levar mais longe, que vão, inclusive, né, fazer com que você faça um pedal bem completo. Aqui é bom ter boas garrafas. Se você puder ter uma garrafa térmica, faz bastante diferença, caso você utilize. Eu gosto muito de utilizar mochila de hidratação e, claro, né, se hidratar muito durante o pedal. Então, invista em equipamentos que fazem a diferença para você fazer o seu pedal do começo ao final e muito bem. Isso é muito importante. O ponto número 7, antes da gente finalizar o vídeo, é muito importante. Então, fica comigo até o final que eu tenho um recado para passar para vocês. Como vocês sabem, estou trabalhando com a Caloi, estou utilizando a Arenita e ela é uma bike excelente. Se você está procurando uma bike gravel e está realmente na busca aí do mercado, conte com o nosso patrocinador. Bennett Bike Shop é uma loja que trabalha exclusivamente com linhas como Swift, Caloi, Sense e Odd e tem, em parceria aqui com o canal, um super desconto para quem é nosso fã. Então, usando o nosso cupom, hashtag Vim pela Escola 5, vocês ainda ganham 5% de desconto na hora de realizar a compra de vocês diretamente no site da Bennett e ainda vão contar com atendimento super exclusivo. Então, contato o pessoal lá que na hora de fazer o atendimento eles vão realmente fazer algo muito bacana por vocês. Fechando o nosso vídeo, o ponto número 7 é um ponto que não é só para bike de gravel, ele funciona muito bem para bike de estrada e mais ainda para mountain bike. Tenha os equipamentos de segurança e os equipamentos de reposição. Mas o que tu quer dizer com isso, Cássio? Tem que ter câmara de ar, tem que ter espátula, tem que ter canivete. Se você usa tubeless, você precisa ter um aplicador de CO2 e o CO2 e também contar com uma bomba de ar. Isso é básico. Isso aí é algo que eu diria, né, que é imprescindível para qualquer ciclista. Mas, Cássio, eu não sei arrumar meu pneu. Não tem problema. Se você não sabe arrumar o seu pneu e você furar ele no meio do seu pedal, você pode muitas vezes conseguir ajuda, né, com alguém que talvez saiba fazer esse processo. E aí, se você não tiver nada nas mãos, fica muito mais difícil. E se você não sabe arrumar o seu pneu, se você não sabe trocar uma câmera, sugiro muito que você aprenda essa habilidade. É uma habilidade necessária para qualquer ciclista. Você nunca sabe quando que você pode ficar empenhado, você nunca sabe quando que você precise, com uma chave, simplesmente baixar ou aumentar a altura de um selim, ou talvez, né, regular um parafuso regulador de um câmbio. Então, por isso é muito importante que você tenha sempre os seus equipamentos próprios de manutenção e faça a revisão deles. Às vezes a gente esquece o nosso case lá com tudo guardado e acaba não olhando para ele. Então é importante de tempos em tempos abrir todo ele
ver se ele está de acordo com aquilo que você precisa e muitas vezes evoluir seu equipamento, né? Por isso, ferramentas são itens indispensáveis para qualquer ciclista que se diga ciclista, né? E mais do que ter as ferramentas, é importante sim aprender a utilizar. Não precisa ser nenhum MacGyver, não precisa nenhum mecânico especialista Shimano Service Center, mas você tem que saber o básico, e o básico vai te salvar de problemas, vai te salvar de complicações. Por isso, essas são as 7 dicas que eu vou trazer para vocês, que eu gostaria de saber quando eu comecei a pedalar na modalidade gravel. Se você tem mais alguma dica, escreva aqui embaixo nos comentários. Se faltou alguma coisa nesse vídeo, escreva também, que a gente gosta muito de ler todos os comentários de vocês. E claro, né, mais uma vez, se inscrevam aqui no canal, ative as notificações e não perca nenhum dos nossos conteúdos. O vídeo de hoje era isso, galera. Valeu e até uma próxima.